Olá, hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a série Uma Nova Mulher. Há um tempo atrás eu sugeri que você assistisse a série porque ela retrata de uma forma muito verdadeira como a constelação sistêmica familiar pode te ajudar nos problemas que você tem na sua vida. Embora lá na série a abordagem, o nome usado seja outro, expansão da família de origem, no meu entendimento é exatamente isso que acontece. Você expande a sua consciência e você consegue dar um olhar mais profundo para tudo que acontece ali na sua vida e aonde está a raiz de tudo isso. A série é belíssima, ela não é verídica, mas a pessoa que escreveu, eu acredito que ela tenha todo o entendimento a respeito do assunto para ter aquela abordagem tão fiel, na minha opinião, em relação a inúmeros detalhes que acontecem. Então, o que eu quero trazer para você uma explanação sobre algumas dinâmicas familiares que acontecem ali na série e que, na maioria das vezes, acontece com a gente também na nossa vida. A série trata de tantas situações, eu vou aqui escolher algumas, mas antes de tudo, eu quero dizer para você o seguinte: se você ainda não assistiu a série, e quiser assistir antes dessas minhas explicações, vai lá, assiste, depois você volta. Mas se você quiser me ouvir, você vai assistir a série com um olhar já ampliado. De qualquer forma, você vai ter muitos ganhos assistindo antes ou depois. Eu escolhi algumas dinâmicas para falar com você sobre a série e são dinâmicas que eu considero mais corriqueiras e em todas as personagens existem muitas dessas dinâmicas. Eu quis gravar esse vídeo aqui ao ar livre porque a constelação familiar, ela tem esse olhar de você ir para sua origem, para suas raízes, aonde tudo começou. E aqui eu estou diante de uma árvore belíssima para simbolizar isso, que todos nós temos raízes, assim como essa árvore. E para essa árvore crescer, ter flores e frutos, as raízes precisam estar nutridas e saudáveis. Então, é essa a conexão que eu quero trazer para você nessa gravação ao ar livre. Então vamos lá! Na série existem dinâmicas familiares, né? Mulheres que não reconhecem as suas mães. Tem dinâmica de doença, de aborto, de relacionamentos afetivos em desordem. Tem acordos, fala também sobre traição, tem mentira, tem segredo de família, tem repetição de padrão. Então são muitas dinâmicas que acontecem lá, mas que também acontecem aí na sua vida e que te travam para você ser feliz nas suas relações amorosas, nas suas relações profissionais, na sua relação financeira. Só que você não tem esse entendimento. Então a série, ela contribui muito com esse despertar. Hoje eu quero trazer especificamente a personagem Sevig. A Sevig, ela tem algumas dinâmicas que eu considero assim de suma importância. Uma delas é a doença que ela tem, a outra é o trauma que ela traz da infância. Uma outra dinâmica que, para você que já me acompanha há um tempo, eu sempre falo, é que ela viola ali a lei da hierarquia. E isso traz consequências para a vida dela, que eu vou abordar com você. E na dinâmica familiar dela, tem também um segredo de família. Então eu quero trazer um pouquinho
de como tudo isso tem consequências negativas na vida dela, mas na sua também, se você passa por alguma dessas dinâmicas. Então, eu vou fazer uma síntese aqui da história da Sevig. Ela tem um câncer já muito avançado, que os médicos, a médica, aliás, que cuida dela, já está um pouco assim, sem saber o que fazer, porque tudo que fez não deu resultado. E como eu digo aqui, para quem já me acompanha, a doença, ela é uma amiga. A doença vem para te despertar, para te acordar que tem algo errado, ou com você, ou com o seu sistema, e você precisa olhar para isso. E lá fica muito claro que a doença veio para isso, para despertar ela para algo muito maior. Então, como já é uma doença que já está muito avançada, que provavelmente ela não vai ter uma cura, ela começa a procurar alternativas. E ela pesquisa, descobre a constelação, ela quer ir lá se constelar para ver se isso vai ajudá-la de alguma forma. Como eu já falei lá na série, o nome é outro, mas eu vou focar aqui no nome constelação familiar, tá? E ela se constela. A história gira em torno de 3 mulheres muito amigas, cada uma com as suas dinâmicas. Nos outros vídeos eu vou abordar as outras personagens, né? Mas o fato é que essas amigas vão acompanhar a Sevig nessa busca interior, nesse mergulho para dentro que ela quer fazer. E após a constelação, ela consegue visualizar essas dinâmicas da vida dela de um outro lugar. É o que eu sempre digo aqui, você consegue ressignificar. Quando você dá um novo olhar para tudo, você consegue ter ações diferentes. E o que ela vê com tudo isso, né? A doença veio para despertá-la. E o que ela conseguiu ver? Que aquele trauma da infância que ela sofreu ao ver o pai sendo assassinado na frente dela no dia do seu aniversário foi muito forte, foi intenso demais e isso teve consequências sérias na vida dela. Naquele momento, quando criança ainda, sem ela entender nada de dinâmica familiar, ela assumiu o lugar do pai. Ela viu a mãe sofrendo e ela quis ajudar. E para ajudar, ela saiu do lugar dela de filha, assumiu a posição do pai, ou seja, de marido da mãe. Ela ocupou esse lugar. E quando a gente quebra essa lei da hierarquia, que a gente sai do nosso lugar para ocupar um outro lugar, as consequências são danosas. Ao longo da vida, por ela ocupar esse lugar de marido da mãe, para proteger, para cuidar da mãe, ela não esteve aberta para nenhum relacionamento afetivo com um homem, que é o que ela gostaria. Afetivo que eu digo mais profundo, duradouro, né? E essa é uma das consequências. A outra consequência foi que ela foi se enfraquecendo. Porque quando a gente sai do nosso lugar querendo ajudar uma outra pessoa, querendo salvar essa pessoa, a gente se enfraquece muito. Aparentemente, as pessoas podem se achar até forte, porque muitos dizem assim, né? Não, o meu pai morreu, mas eu tô aqui, eu sustento a casa, eu faço companhia para minha mãe. Então naquele momento a pessoa se sente até meio forte, mas na realidade ela se enfraquece. Ela não tem força ali para tocar a vida dela adiante como deveria ser. Só que ela observa essa dinâmica e ela começa a mudar a postura, as atitudes. Então, com esse novo olhar, chega num determinado ponto que ela consegue até encontrar um amor, se casa.
E essa questão começa a ser resolvida aí. É claro que existem muitos obstáculos até ela encontrar esse homem, mas o fato é que agora que ela conseguiu visualizar o lugar dela, ela tem força para começar a procurar, tem força para começar a colocar a mãe no lugar de mãe e ela no lugar de filha, mas tudo com muito amor, sem nenhuma agressão, sem nenhum desrespeito. E é até interessante num determinado ponto que a mãe sempre está ali questionando, falando que se relacionar com homens não é algo bom, que traz sofrimento e tal, mas no fim, quando a mãe se posiciona e fala que já que ela quer se casar, a mãe não vai ao casamento, a postura dela de humildade de filha é muito interessante, porque ela diz para a mãe: mãe, eu não posso me casar sem a sua presença. Não que ela seja submissa, mas ela reconhece a importância da mãe como mãe. Ela dá um lugar no coração, que é isso que eu sempre trago aqui para vocês. E depois que ela consegue visualizar essas dinâmicas na constelação dela, ela volta a conseguir a comemorar o próprio aniversário, porque aquele trauma de perder o pai no dia do aniversário quando criança a acompanhou ao longo da sua vida. Ela não tinha prazer em comemorar, então essa também é uma consequência de um trauma da infância. Muitas vezes você não gosta de aniversários, de datas comemorativas como Natal, Réveillon, Dia das Mães, Dia dos Pais, e tem um fundo emocional ali por trás que precisa ser ressignificado. Então, a constelação familiar para Sevig trouxe muitos pontos positivos de resolução. Ela ressignificou o aniversário, ela começou a ocupar o lugar dela de filha, ela conseguiu encontrar um parceiro, se casar, e ela até teve uma melhora muito significativa na doença. Quando ela refez exames, a médica ficou surpresa porque ela não acreditava no que estava acontecendo. Só que em nenhum momento nós devemos deixar de lado um tratamento médico e ficar somente com um tratamento terapêutico emocional. Tudo na vida está interligado. Quem me acompanha sabe que eu sempre repito, nós somos corpo, mente e espírito. Então você precisa dos médicos para curarem o corpo, do auxílio terapêutico para as questões mentais e muitas vezes para as questões da alma também. E ela deixou o tratamento médico de lado, mas não era só por isso que ela deixou. Ela acreditou tanto que aquilo ia ajudá-la de alguma forma, que ela achou que não era mais necessário os medicamentos. E depois ela tem uma recaída que está intimamente ligada a mais uma questão, que é o segredo de família. A doença veio para mostrar que existiam coisas ali que precisavam ter um olhar, ter um lugar. E só mais para o fim esse segredo é revelado, e o segredo é que o pai que ela viu morrer não era verdadeiramente o pai biológico. E isso foi tão profundo que culminou com a recaída, né? Mas o que eu quero trazer aqui para você dessa dinâmica é que, na realidade, o pai biológico dela tinha sido excluído. E exclusão num sistema familiar causa muitas desordens, porque viola a lei do pertencimento, todos pertencem. Quando o pai biológico dela faleceu, esse pai adotivo que a assumiu era um amigo e fez isso por amor. Porém, a verdade ela sempre deve ser revelada. É claro que depois disso ela teve uma melhora, né? A série dá a entender que nós teremos outra temporada, mas por hora o que eu quero trazer para você é o seguinte: a doença ela é amiga, ela te traz uma mensagem de que tem algo errado e que muitas vezes quando nós conseguimos olhar para tudo isso, o que acontece? Uma cura interior se instala e dependendo
do grau de evolução da doença que te acomete, é possível que essa cura venha para o corpo físico. Porém, jamais você deve deixar de ter os tratamentos em conjunto, porque eles são multidisciplinares. Mas o que é importante você entender para a gente finalizar aqui a história da Sevig é que a constelação sistêmica familiar mostrou para ela a raiz das questões que ela vivia e como isso influenciava na vida. Tanto é que esse trauma, essa injustiça que ela sofreu na infância, fez com que ela escolhesse uma profissão que era de advogada. Para quê? Para, de certa forma, ela lidar com as injustiças que outras pessoas poderiam sofrer. Então, o que acontece? Tudo que nós vivemos em qualquer área, familiar, amorosa, influencia a gente, principalmente na infância. Então não pense que você escolheu a sua profissão porque você gosta somente. Tem um outro fundo ali por trás. Tudo na vida tem uma raiz. E se a questão está disfuncional, te fazendo sofrer, você precisa olhar para o que está por trás. Porque essa capa aqui, ela é fácil. Você olha, você enxerga 2 olhos, boca e nariz, um exemplo. Mas e o que está por trás de tudo isso, né? Isso é que é ter um olhar profundo. É essa questão que eu quero trazer para você, que você precisa mergulhar dentro de si para resolver tudo isso. E após ela ressignificar essas questões, ela conseguiu então ter força para encontrar um amor, porque era um sonho dela viver uma relação amorosa. Ela conseguiu voltar para o lugar dela de filha e manter ainda melhor a relação com a mãe, mesmo depois de ser revelado esse segredo de família. Não mostra lá, mas tudo leva a crer que com esse amadurecimento ela vai lidar com tudo isso com outro olhar, um olhar mais amoroso e responsável. Agora, o que eu quero deixar aqui para você é o seguinte: a constelação sistêmica familiar é uma ferramenta terapêutica grandiosa, muito valiosa para todos nós resolvermos questões. Todas as questões que você tem e todas as questões do seu sistema familiar. A constelação, ela tem efeitos em você, ela tem efeitos nos seus descendentes, porque ela vai... essa força, essa energia, ela segue, então os seus descendentes não precisarão mais repetir esse padrão de dor, porque você já olhou e já ressignificou tudo isso, e ela também tem um efeito nos seus antepassados. Então é uma ferramenta que eu considero quântica, pela quantidade de positividade e de resolução que ela traz para a nossa vida, para a nossa existência. Ela melhora o seu presente, influencia o seu futuro positivamente e traz paz para os seus antepassados. Então, para finalizar esse nosso encontro, fica aqui com essa linda paisagem dessa minha árvore, para você entender que tudo tem raiz. A raiz está ali, ó, embaixo da terra. Muitas vezes você não vê a raiz, mas se essa raiz não estiver saudável, dificilmente a árvore, que é você, terá bons frutos. Eu espero ter contribuído muito com você. Eu vou trazer ainda um olhar sistêmico para as outras dinâmicas que acontecem lá. E me acompanhe. Se você tem uma dúvida, manda para mim. Se inscreve para a gente poder estreitar essa relação cada dia mais e eu poder continuar contribuindo com você. Até mais!